Capítulo 2, parte 14. Mediunidade como trabalho de equipe. Uma questão a mais dentre as inesgotáveis perguntas que podem ser a cada momento colocadas, sempre que estudamos a mediunidade em geral e especificamente as técnicas de treinamento e afinação, é a seguinte: não é melhor praticá-la isoladamente? A resposta é um claro e enfático não. É bem verdade que o silêncio e o recolhimento são considerados essenciais para todas as comunicações sérias, conforme ensina São Luís, em mensagem sob o número 23 em O Livro dos Médiuns. Entenda-se, contudo, silêncio e recolhimento no grupo mediúnico, não na solidão. Aliás, na comunicação anterior, subscrita por Fenelon, consta a observação de que os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem no insulamento os médiuns. A faculdade de que dispõem não se destina a uso pessoal e exclusivo para servir ao próximo. Exercendo tais faculdades em grupos bem harmonizados e atentos, terão sempre a oportunidade de debater com os demais companheiros de trabalho o teor das comunicações e até mesmo o comportamento mediúnico, em vez de correrem riscos de se exporem ao domínio dos espíritos mentirosos que encantados ficam com o não sofrerem nenhuma fiscalização, conforme diz Fenelon. Quanto à desejável seriedade dos trabalhos, São Luís é firme ao recomendar sejam convidados a procurar outros lugares aos que comparecem por mera curiosidade. Pouco adiante, uma entidade que se assinou Jorge insiste na necessidade de examinar-se sempre com espírito crítico e teor das comunicações, dado que mesmo espíritos animados das melhores intenções estão sujeitos a erro. Se sois tão frequentemente enganados, adverte Messilon, queixai-vos tão só de vós mesmos. Estais, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, observa São Vicente de Paulo mais adiante, para que o inimigo não a penetre. Todas essas recomendações serão de mais segura aplicação quando as diferentes faculdades mediúnicas forem exercidas em um grupo regularmente constituído e que se desempenhe suas tarefas com atenção e vigilância. O médium que a pratica isoladamente está exposto a hábeis e envolventes mistificadores. Muitas vezes nem percebe que já se encontra fascinado por mentirosos que se fazem passar por figuras importantes, assumindo indevidamente nomes que merecem respeito e acatamento. Um dos mais competentes conhecedores da mediunidade é o espírito que se identifica como Erasto e que, em mais de uma oportunidade, transmite suas judiciosas observações a Allan Kardec, que as inclui em O Livro dos Médiuns. Pela sua importância e objetividade, resolvemos transcrever toda a comunicação número 27 de sua autoria. Repele impiedosamente todos esses espíritos que reclamam o exclusivismo de seus conselhos, pregando a divisão e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigilizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e ter sob domínio. São geralmente espíritos famintos de poder, que déspotas públicos ou privados, quando vivos, ainda se esforçam depois de mortos por ter vítimas para tiranizarem. Em geral,
Desconfiai das comunicações que tragam caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Sempre haverá, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Por outro lado, crede que, quando uma verdade tenha de ser revelada aos homens, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que disponham de médiuns sérios, e não a tais ou quais, com exclusão de todos os outros. Ninguém é perfeito médium se está obsidiado. E a obsessão manifesta quando um médium só se mostra apto a receber as comunicações de determinado espírito, por maior que seja a altura em que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium, todo grupo que julguem ter o privilégio de comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, estejam adstritos a práticas que orçam pela superstição, indubitavelmente se acham sob a gante de uma das obsessões mais bem caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com o nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, e não consentir seja profanado a qualquer propósito. É incontestável que, submetendo ao cadinho de razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será descobrirem-se o absurdo e o erro. Pode um médium ser fascinado, como pode um grupo ser mistificado. Mas a verificação severa de outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações dos principais médiuns, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e austuosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores e malignos. Aí está, pois, sem meia palavras ou obscuridades, a verdade sobre os riscos que acarreta o espírito desordenado ou invigilante da mediunidade, por meio que sejam as intenções de seus praticantes e participantes. O médium que resolva, portanto, praticar suas faculdades no isolamento estará correndo sérios riscos de envolvimento indesejável com os mistificadores da invisibilidade. Os riscos não cessam, é claro, apenas porque ele se juntou a um grupo bem intencionado, mesmo porque são muitos os que se deixam fascinar com impressionante facilidade por manifestações ou textos habilmente arranjados e atribuídos a nomes famosos e respeitáveis. O que protege médiuns e demais participantes desse tipo de envolvimento é a vigilância e a atenção com o teor, o significado e as implicações das manifestações.